Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Terminamos a matéria, estudar a matéria, que faz parte do capítulo de uranografia geral, a mesma coisa de astronomia geral. A gente está lendo aqui a astronomia da época, as ideias, as descobertas, as hipóteses. E o autor desse texto é Galileu Galilei, que passou essas comunicações para Kardec. E Kardec aproveitou, acrescentou na Gênese. Que bom, né? Que bom. Eu trouxe aqui uma foto e uma imagem dele para ilustrar. E aqui está o velho Galileu. E ele fez essa frase de tanto ser perseguido pelas pesquisas dele, de tanto que perseguiram ele, a igreja perseguiu ele com as descobertas dele, que contradizia em muitas coisas as teorias religiosas. E aí ele falou isso: a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Então tá, vamos lá. Agora vamos estudar as leis e as forças. Antes de começar, esse texto eu precisei buscar muitas palavras no dicionário. É bom que a gente vai aprendendo mais. Antes de começar, eu quero dizer que as forças que a gente vai estudar agora são as forças da natureza que dá todo o comportamento da matéria na Terra. A matéria se comporta de uma forma ou de outra, se aglomera, modifica suas propriedades, né? Fazendo a modificação do fluido universal, por causa dessas forças. E essas forças atuam diferentemente em cada planeta. Da mesma forma que a matéria, a densidade da matéria, e até nós, seres vivos do planeta, somos cada um próprio para as características daquele planeta, as características evolutivas do planeta. Então a gente vai ver aqui essas forças. Deixa eu ver. Vamos começar. As leis e as forças. Capítulo 6, item 8, para quem está com o mesmo texto, página 97. Se um desses desconhecidos que consomem a sua efêmera existência no fundo das tenebrosas regiões do oceano, se um desses poligástricos, uma dessas nereidas, miseráveis animálculos, que da natureza mais não conhecem do que os peixes ictiófagos, eu traduzi tudo isso, viu, gente? E as florestas submarinas, recebessem de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de basear suas apreciações no raciocínio conjectural, extensivo à universalidade das coisas, que ideia faria da natureza viva que se desenvolve no meio por ele habitado e do mundo terrestre que escapa ao campo das observações? Aqui ele está fazendo assim uma hipótese metafórica, né? Se os seres vivos lá do fundo do mar, do lado obscuro do fundo do mar, onde nem luz tem, se eles pudessem, né? Um desses poligástricos são animais que têm vários estômagos. O boi, a ovelha, a cabra, a girafa, tudo tem vários estômagos. E aqui agora ele vai para o fundo do mar. Uma dessas nereidas é um verme marinho que vive no lodo dos rochedos. Então ele veio desde o animal terrestre, né? O boi, a ovelha, a cabra, a girafa, que tem vários estômagos, os poligástricos. As nereidas, que são vermes no fundo do mar. Miseráveis animálculos. Animálculos é um animal muito pequeno, que só se vê no microscópio. Então, esses bichinhos, esses vermes microscópicos que vivem no fundo do mar. E peixes desculpa. Peixes ictiófagos. São peixes que comem peixes.
Ele está querendo dizer, se esses animais pudessem receber de repente a inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de basear suas apreciações no raciocínio. Ele está perguntando se esses animais ganhassem a inteligência e saíssem do fundo do mar e olhassem para o universo terrestre, que ideia eles fariam, né? Que ideia eles fariam do próprio mundo por ele habitado, como do mundo terrestre? Ele está querendo fazer uma comparação quando nós, seres humanos, vamos e observamos o mundo aí fora, no universo afora, nas galáxias, nos planetas, como esse Galileu fez. Então ele está querendo dizer isso. Quando você vê a imensidão que tem fora do seu mundo, até o seu mundo muda de cara. Até o seu próprio mundo muda. O seu olhar para o seu mundo já é diferente. Principalmente nessa época em que se achava que a Terra era o centro do mundo. Eu tenho uma irmã que, quando eu leio os textos lá do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, ela fala, precisava escrever desse jeito? Por que não escreveu mais fácil? É porque, para eles, essa linguagem é fácil. Eles estavam escrevendo de forma fácil. Se agora, por um efeito maravilhoso do seu novo poder, né, esses animais com inteligência, né, do efeito maravilhoso do seu novo poder, chegasse a se elevar acima das suas trevas eternas, à superfície do mar, não distante das margens opulentas de uma ilha de esplêndida vegetação, banhada pelo sol fecundante, dispensador de calor benéfico, que juízo faria ele então das suas antecipadas teorias sobre a criação universal? Teorias que se apagaria logo diante de uma apreciação mais ampla, mas ainda relativamente tão incompleta quanto a primeira. Tal é, ó homens, a imagem da vossa ciência toda especulativa. Então, o que é que ele está nos dizendo? Se chegasse a uma observação do que tem de maior no seu mundo, o que seria dessas teorias antecipadas? Né? A teoria antecipada é essa teoria nova, né? A nova teoria do novo mundo que vê. O que seria dessa teoria? Né? Por uma apreciação mais ampla, né? Quando apreciasse mais além, como fica essa teoria? Foi isso que aconteceu com nós, seres humanos, quando observou além, uma série de leis, de crenças, de teorias foram por água abaixo. Foram por água abaixo. Eu ficava imaginando assim, se pudessem achar o corpo de Jesus, o esqueleto daquele corpo, derrubaria, quanta coisa derrubaria, né, gente? De fé errada, daquelas plantas que meu pai não plantou, que serão arrancadas até a raiz. Só que se acharem o esqueleto de Jesus hoje, não tem nem DNA para comprovar que era ele, para mostrar esse é o esqueleto de Jesus. Infelizmente não tem. Porque se achassem aquele corpo, quanta ideia religiosa desabariam, né? Errada. A doutrina espírita ficaria tranquila, porque ela anda com a ciência e com a verdade, né? Então, mostra que quanto mais, isso aqui é uma anotação minha, mostra que quanto mais revelações nos abre, percebemos quão incompleto é a anterior. Quanto mais revelações novas aparecem e continuarão aparecendo, mais as nossas teorias velhas se apagam. O que a gente acreditava ressignifica, muda. A gente vai se alinhando mais com o que é verdadeiro. Vindo, pois, tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, eu, que apenas sou, como vós, um ser relativamente ignorante em face da ciência real. Quem está falando isso? Quem está falando isso? É Galileu, dizendo, eu sou apenas como vós, um ser relativamente ignorante em face da ciência real, malgrado a aparente superioridade que, com relação aos meus irmãos da Terra, me advém da possibilidade de estudar problemas naturais que lhes são interditos, na posição em que
em que eles se encontram como habitantes da Terra. Então ele está aqui, ele se rebaixou, falou que é igual a nós, mas ao mesmo tempo está dizendo que reconhece que ele está numa posição um pouco adiante. Né? Que ele está numa posição um pouco adiante. E diz: trago por meio objetivo, dar-vos uma noção geral das leis universais, sem explicar pormenorizadamente o modo de ação e a natureza das forças especiais que eles são dependentes. Então, ele está dizendo que vai nos trazer aqui uma ideia dessas forças que agem sobre a Terra, sobre a matéria. Se colocou numa posição igual a nós, por humildade, mas reconheceu que ele está numa posição melhor, não só porque está desencarnado, mas como também ele tem um grau de evolução já mais adiantado do que nós. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse termo etéreo é um termo que nos mostra uma coisa muito volátil, muito fina. Não é? Por isso que tinha o éter. Eu sou da época que você podia comprar éter na farmácia para anestesiar alguma dor, alguma ferida. E se você deixasse o vidro destampado, ele evaporava muito rápido. Né? Eu não sei se o líquido tem o nome por causa do éter, do universo, ou ao contrário. Então é algo muito sutil, muito volátil. Né? Então há um fluido etéreo. A gente já sabe pelo livro dos Espíritos que ele está falando aqui do fluido cósmico universal, do fluido universal, que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Olha só, o fluido universal está em tudo, em todos os sólidos, em todos os objetos, em toda a matéria, inclusive em nosso corpo. Ao éter são inerentes às forças que presidiam às metamorfoses da matéria. Vou parar aqui não vou continuar nisso agora para a gente ler essa nota de Kardec. Essa notinha de Kardec é interessante. Tal também a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando, após se haverem despojado do envoltório carnal, contemplam desdobrados às suas vistas, os horizontes desse mundo. Compreendem, então, quão ocas eram a teoria com que pretendiam tudo explicar por meio exclusivamente da matéria. Contudo, esses homens ainda lhes ocultam mistérios que só posteriormente se lhes desvendam à medida que, depurando-se, eles se elevam. Desde, porém, os seus primeiros momentos no outro mundo, veem-se forçados a reconhecer a própria cegueira e quão longe estavam da verdade. Então, eu falei assim que nós, humanos da Terra, ao ver o espaço, já muda a ideia do nosso mundo, das nossas leis, das nossas crenças, e Kardec aqui botou além. Pessoas que eram contraditórios da doutrina ao desencarnar, se deparam com a realidade e reconhecem. Agora aqui uma observação. Não quer dizer que toda pessoa que desencarna compreende a reencarnação, compreende que é espírito, não. Ele está falando aqui de pessoas que já têm um certo grau de abertura da consciência, né? Porque tem gente que desencarna e lá, do lado de lá, fica procurando o céu, fica procurando Deus, ou então nem compreendem que desencarnou, presos que estão nas suas crenças. Então agora vamos pegar. Ao éter, quer dizer, ao fluido universal, são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria. Metamorfose é as mudanças, as transformações da matéria. As leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas formas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidos na Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Olha aqui as forças que ele está nos ensinando aqui, Galileu está nos ensinando quais são as forças
derivadas da lei de Deus que atuam na matéria na Terra. Como que essa lei divina emana as forças para organizar, harmonizar a Terra, para ela funcionar do jeito que funciona. Funcionar o quê, gente? Tudo. Fazer uma semente brotar no solo, fazer uma criança ser gerada na barriga da mãe, fazer as reações químicas, as propriedades físicas, tudo que a ciência descobre em relação à matéria aqui na Terra. O comportamento dessa matéria na Terra foi programada, foi planejada pela espiritualidade superior com essas forças. São as forças que atuam na matéria na Terra. A gravidade, se você soltar agora aí sua caneta, ela cai no chão. A coesão, a capacidade de se juntar, de ficar compacta. Por exemplo, uma pedra, uma caneca dessa aqui é uma coesão de átomos. Eu vou aproveitar e beber uma aguinha. A coesão, o magnetismo, que está fazendo os ventiladores girarem, os motores elétricos e tudo. O magnetismo, inclusive o nosso humano também. E a eletricidade ativa. Eu pulei aqui a afinidade. A afinidade é da química, a química que estudou a lei de afinidade. Eu sempre dou o exemplo da molécula de água, que é a mais simples, né? O H2O. 2 átomos de hidrogênio se juntaram com um átomo de oxigênio e faz uma molécula de água. Isso é pela lei de afinidade química. Então, apesar da complicação da linguagem, estamos bem entendidos até agora o que ele quer nos dizer sobre as forças da lei de Deus que atuam na Terra, modificando a matéria, harmonizando tudo e fazendo tudo funcionar do jeito que funciona aqui na Terra. E ele deu, vamos repetir, gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. São os assuntos da física e da química, né? Da física e da química. Deixa eu ver as minhas anotaçõezinhas aqui do lado. As leis que agem sobre a matéria são diferentes em cada planeta. Exemplo disso, às nossas vistas, nós que somos leigos no assunto, a Lua é apenas um satélite da Terra e já sabemos que a gravidade lá é diferente. O astronauta lá dos Estados Unidos, quando pisou na Lua, lá não tem a gravidade daqui, no espaço aí, né? Aí já mostra como essa lei da gravidade atua na Terra, mas já não atua da mesma forma fora dela. Mas o fluido cósmico é o mesmo, porém modificado. Então, isso aqui que eu escrevi é importante. Aí fora, o fluido cósmico universal é o mesmo que está na Terra. Só que em cada planeta, em cada lugar do universo, ele se adapta, ele se transforma, ele é modificado. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob o nome de som, calor, luz. Em outros mundos, as formas se apresentam sobre outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra. E, na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar, como é o crustáceo no fundo do oceano, para apreender a universalidade dos fenômenos terrestres. Então, essas são as forças que a gente já leu 3 vezes. E os movimentos vibratórios dessas forças é que dá o som, o calor e a luz. Então, Galileu está nos mostrando aqui como que funcionam essas coisas na Terra. Por que é tão milagroso para a gente botar um feijão no algodão molhado e no outro dia achar uma plantinha verde nascendo. E todas as outras coisas que acontecem com a ciência. Até o fenômeno de você poder usar um smartphone, como isso aqui, como isso faz o que ele faz. É tudo organizado por essas forças. Então, dessas 6 forças citadas, o comportamento dessas forças, né, a sua vibração, são conhecidas como som, calor e luz. Então, som, calor e luz são vibrações dessas energias. A gente já estudou aqui mesmo, lá atrás, que a minha voz faz uma vibração nas cordas vocais e sai.
Só está chegando para vocês aí porque a ciência, o homem, descobriu uma maneira de transmitir isso. Tanto que os alto-falantezinhos também têm uma membrana que vibra para reproduzir o que eu estou falando aqui. Ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas as forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa sobre isso. Não, foi o que eu já li. Isso aqui eu já tinha explicado, já tinha tentado interpretar, né, que de uma lei derivou todas as forças. Da mesma forma que de uma matéria única primitiva derivaram todos os elementos que a gente conhece na tabela periódica. A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo. Eu tentei entender essa coisa de divisa do brasão. Isso aqui ele está usando uma linguagem figurada, né? Ele está usando aqui uma expressão figurada. Divisa de brasão é a divisa. A divisa é a visão geral do brasão. É o lema de uma entidade representada. Então, esse negócio de uma família ter seu brasão, um estado ter seu brasão, seu escudo, né? Então, a divisa seria a essência do que aquele desenho do escudo quer passar. Então, ele usou aqui uma linguagem figurada. Então, uma só é a essência, vamos dizer assim, uma só é a essência, a sabedoria do universo. Unidade, variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Um só Criador e uma só harmonia para tudo. Um só Criador. Olha aí também a ideia de unidade. Um só Criador, um só Deus e uma só harmonia para tudo. Esse negócio de uma só harmonia para tudo é importante. Agora eu vou ler aqui. A variedade está nas diversas posições na escala evolutiva, degraus da vida. Então olha só o que ele está dizendo. Existem vários sistemas no universo. Tanto o sistema solar, como a galáxia, como as nebulosas. Existem vários sistemas. Se a gente sair daqui da Via Láctea e procurar outras galáxias, serão vários sistemas. Mas ele está dizendo aqui que a harmonia entre elas é uma só. São sistemas harmônicos. A galáxia, o sistema solar, a nossa galáxia Via Láctea está aqui. Qualquer outra galáxia, a trilhões de anos-luz daqui, vai estar subordinada à mesma lei de harmonia. É como se a gente pegasse assim, uma cidade é um sistema. São Paulo é um sistema de funcionamento. Tem suas ruas, suas leis orgânicas, tem seu governador, tem o seu prefeito, estou pegando a capital. Tem o seu povo, as suas ideias, sua cultura, tudo. É um sistema. Se você pegar Fortaleza, é outro sistema, é uma cidade também. Mas com outro sistema, com outra lei orgânica, com outra forma de cultura, com tudo. Mas se você observar, estão sob as mesmas leis, vamos supor, da Constituição do Brasil, que é maior. Eles podem ser diferentes, aí está a diversidade, mas submetido à mesma harmonia, à mesma lei. É isso que ele quer dizer dos diversos sistemas do mundo submetidos à mesma lei. Remontando a escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Cada uma no seu nível evolutivo. A variedade, se você for para Júpiter, que a espiritualidade já nos disse que é evoluído, e se você vier para a Terra, estão em escalas diferentes. Ao mesmo tempo que variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Percorrendo os degraus da vida,
desde o último dos seres até Deus, patenteia-se a grande lei de continuidade. Lei de continuidade é a lei de evolução, né? Que tudo continua. Considerando as forças em si mesma, pode-se formar com elas uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Essa coisa de resultante e geratriz, ele viajou aí na matemática. A geratriz é a que gera, e a resultante é como se a gente estivesse falando da causa e efeito, né? Como se a gente estivesse falando da causa e efeito. Considerando-se as forças em si mesma, pode-se formar com elas uma série cujo efeito, confundindo-se com a causa, é a lei universal. Então, quanto mais evoluído o espírito e o mundo que habita, mais sutis e desmaterializados são as necessidades e diferentes são as matérias e as forças. Então, tem uma matéria primitiva e uma lei de forças primitiva que se manifestam em cada mundo de acordo com a sua evolução, dando essa grande variedade. Por isso que ele botou lá em cima unidade e variedade. Esse assunto é meio chatinho, mas é importante, porque a gente já está tendo a ideia de matéria e de força. Então, qualquer manifestação da vida, qualquer coisa que a ciência descubra, qualquer coisa que a ciência venha nos mostrar aqui, deriva de uma matéria única e de uma lei das forças única, mas que se manifesta na Terra pelas necessidades da Terra, pelas características da Terra. Não podeis apreciar esta lei em toda a sua extensão, por serem restritas e limitadas às forças que a representam no campo de vossas observações. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial, que impera para lá dos céus. Então, essa lei maior que geram todas as forças, a gente não pode apreciar ela em toda a extensão, porque tem coisas dessa lei que não se manifestam na Terra. Tem variedades dessa lei das forças que não se manifestam na Terra. Mas ele nos diz aqui que, ele fala, entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial que impera para lá dos céus. Então, daquelas 6 leis que ele citou para a gente, vou ler de novo. Gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade. Dessas 6, 2, a gravidade e a eletricidade, ela se manifesta em grande parte do universo. Ela está presente em grande parte do universo. Todas as forças são eternas. Explicaremos este termo. E universais como a criação. Então, todas as forças são eternas e universais. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade. Simultaneidade ao mesmo tempo. Então, dessas leis, algumas podem agir no mesmo tempo, ou uma após a outra, que é a coisa da sucessividade. Uma sucessão de acontecimentos. Predominando aqui, apagando-se ali, pujantes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas noutros, mas afinal preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos da vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Apesar de um pouco complicada a linguagem que Galileu usou, mas aqui ele mostra a maravilha que é essas forças atuando em todo o universo, de forma a cumprir o plano divino para tudo. Então ele fala que essas forças, junto com essa matéria, o que é que ela faz? Ela apaga ali, pujantes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas em outros. Latentes quer dizer, está ali escondida para agir. Aí ele fala, preparando,
como a terra já foi preparada, dirigindo, como a terra é dirigida, conservando e destruindo, quando é necessário, os mundos em que seus diversos períodos da vida, os diversos períodos de cada planeta, vão se modificando por causa dessas leis atuando. Então, eu botei aqui para encerrar, essas forças que derivam da lei de Deus são responsáveis pelas várias formas da matéria e pela harmonia geral do universo. Então, para fechar o entendimento desse estudo das forças, guardem essa frase. Essas forças que nós acabamos de estudar, que derivam de uma só lei de Deus, são responsáveis pelas várias formas da matéria e pela harmonia geral do universo. Essas forças é a manifestação do divino em todo o universo. Aquelas 6 que eu repeti várias vezes, mas que elas se manifestam em cada mundo de forma diferente. Então, por exemplo, se o melhor engenheiro do planeta Terra, o melhor médico do planeta Terra, forem tirados daqui agora e levados para um outro mundo mais evoluído e colocado eles lá, pouco serviria o conhecimento deles, do engenheiro que estudou muito aí as forças físicas, pouco seria útil nesse mundo, porque essas forças estariam atuando lá de uma forma diferente. A mesma coisa o médico. Os corpos que os espíritos evoluídos usam, tal, não seria da forma que ele aprendeu aqui na Terra. Cada mundo manifestando a matéria e as forças de forma diferente. Ok, gente? Um pouco complicadinho, mas necessário. Na próxima vídeo, o assunto vai ser mais suave. A criação primária será o próximo vídeo. Um grande abraço para todos e até o próximo.